Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada consultora sobre gestão jurídica, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão de escritórios. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a honra de conversar com Alexandre Raciscas. Ele é formado em administração de empresas, com especializações em gestão de vendas e marketing, e há 39 anos atua em áreas comerciais de veículos de comunicação, como o Grupo Estado de São Paulo, MEI Mensagem, Editora Símbolo e TV Cultura. Há 19 anos, ele é diretor de relacionamento da Análise Editorial. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a análise editorial e seus rankings e o futuro do mercado jurídico. Alexandre, você não sabe a alegria que eu tenho de ter você aqui no Papo de Sócios, que geralmente eu convido sócios de escritórios de advocacia, mas diante de quem é você, a gente tem muita coisa para falar de advocacia, entender mercado e eu não poderia estar mais feliz. Seja muito bem-vindo. Lara, eu que agradeço toda a gentileza do teu convite, né? Quase que um estranho fora do ninho aqui, participando desse mercado de uma forma ativa já há 19 anos, né? Então, hoje eu estou cercado de advogados, inclusive em casa, meu filho é advogado, então a gente acaba tendo uma relação muito próxima e tentando entender um pouco como é que funciona a advocacia no Brasil, principalmente a advocacia empresarial. Não, perfeito. Hoje é muito difícil não ter um advogado por perto, né? E você está realmente muito bem posicionado. Seria muito difícil você não ter um monte de gente te falando a respeito de mercado jurídico, né? Antes da gente falar de análise e rankings e o que virou a advocacia empresarial no Brasil nos últimos 20 anos, né? Que é exatamente esse tempo que a análise observa o mercado, né? Que é muito um observatório, né? Não deixa de ser, né? Eu queria primeiro olhar para você, porque você vem de área comercial, você vem da área de marketing, você trabalha em outros veículos de comunicação, Estadão, né? Estado de São Paulo, Estadão, Meio Mensagem, que é uma publicação importantíssima, né? E vem sem cair no dúvida. mundo jurídico. Me conta essa trajetória, assim, porque eu não sei detalhes e eu tenho certeza que as pessoas que te conhecem só pela análise também não te conhecem desse outro lado. Não, e tem um lado que é mais curioso ainda. Eu fui cadete da Força Aérea, então eu fiz escola preparatória lá em Barbacena, depois fui para a Academia da Força Aérea, pilotei avião, até concluir que eu não gostava de pilotar. A aviação, eu gosto de olhar para os meus amigos que vibram e fazem disso uma carreira brilhante, mas eu não gostei de voar. Então, a coisa mais coerente que eu fiz foi ter saído da Força Aérea num dado momento. Eu já estava lá. Faltava um ano e pouco para me formar, depois de quase 6 anos lá de atividade. E meu primeiro emprego foi seguindo o Estadão de domingo, né? Procurando emprego naquela época, estou falando de 1986, então 39 anos atrás. Eu vi um anúncio lá dizendo: contratamos jovens de 20 a 25 anos sem experiência nenhuma em nada. Eu falei: sou eu, né? Porque eu só sabia fazer ordem unida, marchar, hastear bandeira, e era o que eu fazia na vida, além de estudar, claro. E fui para essa empreitada, consegui me colocar dentro da empresa e aprendi a vender dentro da UESP Mídia, que é do Grupo Estado de São Paulo, e fazia as listas telefônicas naquele momento, quando a Telesp terceirizou o trabalho de lista telefônica e o Grupo Estado de São Paulo começou a fazer isso. Então, a minha carreira começou assim, de uma forma inusitada para quem tinha uma carreira na Força Aérea para o resto da vida. E lá fiquei por 7 anos, depois fui para o Meio e Mensagem. No Meio e Mensagem, eu cuidava dos mercados regionais, né? Então, eu tenho um grande carinho pelo Brasilzão afora. Então, e a minha relação no Meio e Mensagem era com veículos de comunicação, agências de propaganda. Então, com isso, eu acabei
fazendo algumas especializações, né? Eu sou formado em administração, mas acabei fazendo muitos cursos na área de marketing e na área de vendas. Eu sempre fui um apaixonado por vendas, né? Eu acho que isso aflorou na minha carreira de uma forma também inesperada. Numa época que ainda o vendedor era olhado um pouco com desdém, né? E eu resolvi fazer disso uma profissão, né? E, e acabei sendo muito feliz nessa carreira que eu abracei. Eu acho que todo mundo tem uma veia de vendedor que precisa aflorar, né? O advogado que não se comunica, não vende o seu serviço, né? Corre o risco de não adianta ele ser um bom técnico e não ter cliente. Então, a área de vendas me proporcionou um conhecimento fantástico nisso. Fui parte, um período muito curto da TV Cultura, fui da editora Símbolo, que não existe mais, que fazia revistas que muita gente lembra das Chiques e Famosos, Não Atrevida, Meu lembro. Nenê, né? Então, tive uma experiência lá curta e vim para a análise editorial, onde estou há 19 anos, né, desenvolvendo esse trabalho. A análise, né, muitas pessoas não sabem, mas a gente já fez publicações em outras áreas, por 8 anos, inclusive, na área de gestão ambiental, na área de energia, comércio exterior. Então, a gente teve contato de publicidade com um mercado bem amplo. E podemos dizer que de 2013 para 2014 até hoje, a gente concentrou os esforços todos na área jurídica, que é uma área que a gente acabou se tornando referência. Então, o Alexandre é isso, é fruto de uma coisa improvável, de uma carreira aparentemente traçada lá na juventude e que pulou fora e virou um vendedor e virou uma pessoa amante da área comercial. Mas você sabe que eu acho que a esmagadora maioria das carreiras, elas são improváveis, né? Porque a gente vai se conectando, porque lógico que a gente novinho, pouca experiência, às vezes você teve só uma visão de uma única coisa. E quando você começa a ter experiências e tem essa oportunidade, né, de falar assim, eu não sei o que que vai dar, mas deixa eu ver aqui, é uma oportunidade de aprender, se você quer, né, tá ali curioso no mundo, tal, de repente abre uma janelinha, parece que é um portal muito grande, né, porque é isso. E aí as paixões vão sendo possíveis, né, até a gente encontrar aquilo que realmente fala com a nossa essência, né, então é muito legal, assim, eu acho que e cada história dessas, né, desde o estado de São Paulo, meio mensagem, mesmo as passagens rápidas aí por editora, TV, vai te formando, né? Porque vai te dando um senso muito importante de experiência para lidar. E aí, eu não tenho como não pontuar isso que lidar com advogado não é das coisas mais simples e fáceis que a gente tem, né? Porque é um profissional crítico, é um profissional racional, um profissional com muito conhecimento. Então você tem que ter um pouco de bagagem para estar bem ali, né? Para se. Então acho que a vida ela faz certinho as coisas, né? Não, sem dúvida, mas uma coisa que tem por trás, que eu sempre tive muito claro para mim, é que por trás do advogado tem um ser humano, tem uma pessoa que tem anseio, tem Claro. objetivos e tudo mais. Então é muito importante entender o que tem por trás daquela pessoa, quais são os objetivos dela, para que a gente possa ajudar de alguma forma. Então, o advogado realmente ele tem esse lado um pouco mais crítico, um pouco mais cético muitas vezes, e isso aumenta o nosso esforço e a nossa necessidade de argumentar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais objetiva, muitas vezes, mas ao mesmo tempo mostrando para ele que se ele ficar parado, se ele ficar quieto, e você falou de mercado, né? O mercado evoluiu muito, né? Quando, quando eu vim para a análise, 19 anos atrás, eu comecei a entender um pouco esse mercado. Então, as primeiras reuniões nessa época, 19 anos, elas tinham um lado muito curioso. Os sócios não tinham, aí falando do meu objetivo de vender publicidade, né, vender exposição dentro da nossa mídia, os sócios não tinham um departamento de marketing, eles não tinham um administrador do escritório, eles não tinham área de tecnologia, eles não tinham RH, eles não tinham nenhuma estrutura.
E muitas vezes, alguns até se ofendiam se você tentasse comparar um escritório com uma empresa. E eu sempre falava, gente, vocês são uma empresa, vocês só não entenderam isso por enquanto. Então, na medida em que o tempo foi passando, eles foram percebendo, de uma forma geral, é assim que eu enxergo, porque nos primeiros momentos que a gente oferecia publicidade para esses escritórios, era um bicho estranho. O que é isso? E quando tinha que fazer um investimento, juntavam os sócios numa sala e vamos pingar um dinheiro do bolso, né? Era um dinheiro, não tinha um budget para as coisas de uma forma geral. Então tudo saía do bolso. Então vamos pingar um dinheiro aqui. Olha, eu brinco que às vezes eles tiravam 2 ou 1 para ver quem tinha o azar de cuidar do marketing naquele ano, né? Porque ninguém queria, as pessoas queriam advogar, queriam cuidar, e o que é legítimo pela carreira que eles abraçavam. Mas o que eu percebi ao longo desses anos todos é que as novas gerações do direito, né, dos advogados, já têm uma visão um pouco diferenciada, já têm um entendimento de que um escritório é uma empresa. Então, existe uma estruturação formal da empresa, existe budget para as coisas, né? Então, a gente foi entendendo a transformação desse mercado ao longo desses 19 anos. Então, eu sou uma testemunha ocular dessa história dos escritórios na medida em que eu fui conversando com inúmeros escritórios, pequenos, médios, grandes, ao longo desse tempo todo, né? E você, eu tenho isso assim, a gente trabalha para o mercado jurídico, né? Apesar de eu ser advogado, eu trabalho para o mercado jurídico como você. E esse fator, só voltando um pouquinho, esse fator do advogado ser mais cético, intelectual, isso faz a gente crescer de um tanto, porque você tem que estudar realmente, você tem que buscar o teu melhor argumento, compreender de fato, né? Quais são os interesses que estão ali em cima da mesa, e isso é muito bom para quem está dentro desse universo. Agora, não tenha dúvida, esses 20 anos tiveram, a gente sente uma mudança de maturidade empresarial muito forte na advocacia como um todo e qualquer estado, né? A gente vai encontrar pessoas com pensamento de gestão, entendendo a importância das coisas, de fazer um RH bem feito, de ter uma diretriz de marketing, de cuidado financeiro de uma forma estruturada, né? E com certeza assim, eu como observadora da própria análise desde sempre, né, é, colocar os escritórios dentro de posicionamentos que o ranking é isso, né, você comparar iguais, né, ou parecidos ali. Isso gera essa necessidade. Peraí, eu quero ficar bem na fotografia. Então, peraí, deixa eu ver o que que eu tenho que estudar mais, deixa eu ver o que eu tenho que fazer a mais. Não, peraí, isso aqui a gente não está cuidando, vamos cuidar. Então, essa provocação que a própria análise fez para o mercado, tirando a importância do ranking, etc., é um subproduto, né? Eu diria até o seguinte, quando você fala da evolução desse profissional, pegando um pouco o paralelo não dos escritórios de advocacia, mas eu pego os executivos jurídicos das empresas, né? Antecipando um pouco a conversa, o nosso resultado do ranking do análise de advocacia vem das entrevistas que a gente promove com os heads jurídicos de empresas cujo faturamento é superior a 100 milhões de dólares ano. Esse é o nosso escopo, esse é o nosso público, né? Quando você volta um pouco lá, nos 20 anos, quando a análise começou, na primeira entrevista, primeiro, hoje nós temos 2.300 empresas mapeadas que faz parte desse nosso universo de pesquisa, que a gente procura para fazer essa entrevista. Lá na primeira edição, a gente se baseou no valor 1.000, naquelas 1.000 empresas que estavam no valor 1.000. E o pessoal da redação, quando ligava para tentar achar quem era o head jurídico daquelas empresas, invariavelmente tinham resposta do pessoal de assessoria de imprensa: jurídico, mas tem jurídico aqui na nossa empresa? E vamos supor, eu estou falando com o Votorantim, Klabin, Vale, né? E pouco se sabia da existência de um profissional jurídico dentro daquela empresa. Eu até costumo brincar que naquela época, assim, olha, descobrimos, ele fica aqui pegando aquele corredorzinho, vai até o fundo. Quando começa a ficar escuro, Escondidinho ali. naquela salinha da esquerda eles estão lá.
Não dê alimento para eles, não, tá? Não O que alimente eles os fazem, eu caras, não não. faço a menor ideia. Faço a menor ideia. E o que a gente fica muito feliz hoje, né, que ao longo desses 20 anos da análise editorial, a gente, há 18 anos, lançou uma publicação que traz justamente o perfil desse profissional, head da área jurídica, depois vieram os heads financeiros e os compliance de 6 anos, 7 anos para cá, e a gente perfila esses profissionais nessa revista. Então, eu tenho ali retratado nessa edição, né, que é isso aqui, é o análise executivo, eu tenho um perfil de 80% da minha base de pesquisa, que permite que eu publique o nome dele. Tem aqueles que eu, não, prefiro que você não divulgue, Uhum. ok, a gente respeita. E esses caras hoje são extremamente requisitados nas empresas, eles estão à frente das principais decisões da companhia. Nada anda se não tiver a avaliação desse profissional. Então, a gente, até de uma forma sábia, deu luz a esse profissional que até então jogava luz só no escritório e jogava luz só no advogado. Então, a gente acompanhou o movimento de crescimento dessa função dentro das principais companhias do país. Então, a gente tem um orgulho muito, muito claro sobre isso. Né? Eu não sei se você sabe, mas o meu primeiro trabalho como advogada foi dentro de um jurídico. Aliás, assim, jurídico para mim foi o grande laboratório de gestão, porque a gente tinha que se relacionar com todas as áreas da empresa, e eu muito nova ali, né? Não entendia bem o que fazia um financeiro, um comercial. O meu universo era jurídico e realmente era isso. A gente recebia as demandas, era muito passivo em muitos aspectos, né? E concordo com você, a importância que os jurídicos passaram a ter nesses últimos tempos, nessas últimas décadas é realmente a posição estratégica de estar ao lado de uma diretoria para facilitar os negócios, né? E ter parceiros do lado de fora, por óbvio, mas é isso, começou a ter uma cadeira na mesa de decisão, né? E isso é fantástico, não tenha dúvida disso, né? É bonito de ver. E você usou uma palavra que eu acho extremamente coerente. Né? Ele é um facilitador dos processos hoje. Até algum tempo atrás, ele era tido como um cara que dificultava tudo. Passava por ele, ele só falava não. Mas não, bom, não dá para ser dessa forma, mas vamos desenvolver como é que dá para ser. Vamos pensar como é que a gente faz isso de uma forma que não dê problema. Então, essa proatividade também desses profissionais é muito importante. E, e a gente percebe, né, dentro da formação do direito, quando a gente observa a formação acadêmica, né, pouco se fala de administração, pouco se fala de negócios. Então, quando o estagiário passa por um escritório ou por um departamento jurídico, ele chega muito cru em termos de vivência de coisas. E aí a grande importância do escritório, né? E tem vários escritórios, tem programas de treinamento, tem aulas, enfim, coisas que vão aperfeiçoando esse profissional e saem muito cru das universidades com um conhecimento teórico muito latente, mas com uma necessidade muito grande de entender de economia e negócios para tocar o dia a dia. Não tenha dúvida, a gente que está perto desse universo, né? Esse gap, ele é muito prejudicial, porque a pessoa é aquilo que você falou. Ele pode ser um bom advogado, um técnico excepcional, mas se ele não tiver algumas bases importantes ali de gestão de custos, de Uhum. precificação de honorários que não seja um chute meramente, né, o que eu achei que era. A gestão de equipe, né? Quantos escritórios já não perderam N pessoas por falta de atenção, e aí aqueles profissionais vão embora. Aí começa tudo de novo, e aquilo é um custo Uhum. elevadíssimo, né? A perda é elevada, o custo de treinar de novo é elevado. Quando você não tem noção dos teus números, né? De produção Sim. jurídica. Então, quando você não tem isso, você gere como? Não tem como gerir Uhum. com competência, né? Você vai contando com a sorte. Até hoje não aconteceu nenhuma perda de prazo. Que bom, né? Que sorte que você Que teve, né? sorte que você teve. Deus está te ajudando, mas não é gestão, né? Mas é essa maturidade assim que a gente é testemunho ocular, você é testemunho ocular, eu sou testemunho ocular, a gente participa disso, né? De alguma forma, é muito legal, porque
a gente vai falar isso um pouco mais para frente. 2030 está logo aí, a gente está passando por uma Tá? revolução tecnológica, né? Enfim, então se eu não tiver preparo para enxergar isso, eu vou ser atropelado, não vou conseguir anotar a placa e posso ser jogado fora da estrada. Eu não vou mais conseguir concorrer com outros profissionais, né? Mas é muito legal isso. Acho que fazer esse revival aí, para você, para mim, a gente acaba, nós estamos juntos meio que no mesmo tempo dentro do mercado, né? Agora me conta assim, quem nos assiste aqui são pessoas que estão na advocacia empresarial também. Tem quem não esteja e às vezes não acompanha tão de perto o que é o trabalho da análise, não entende a importância de ranking, né? Fala, mas eu vou ficar me comparando, tá? Pode ter uma má compreensão disso, e não é, né? Porque a gente tem um mundo aí tendo rankings de vários grupos de geografias diferentes e advogados de todo mundo sendo colocados em ranking, sim, é uma diretriz para o cliente muito importante. Eu queria que você contasse, principalmente para quem não sabe direito como é que funciona, quais são as regras, a metodologia, como é isso? Como é a análise, o que ela evoluiu nesse tempo, enfim. Conta para nós o que tem nas mãos hoje, fazendo 20 anos. Ah, legal, é uma oportunidade incrível, né? Porque realmente eu preciso sempre desmistificar os processos de trabalho da análise, a metodologia, principalmente quando comparada com outros rankings internacionais que existem, né? A análise, ela surgiu da sociedade de três jornalistas que vieram de grande imprensa. Então, quando você pega, você tem a Silvia Laqualho, que é a nossa presidente, ela foi Folha de São Paulo muitos anos, lá cuidava dos rankings de economia, então já tinha ranking na vida dela. Depois ela foi para a equipe que fundou o jornal Valor Econômico e lá ela ajudou a criar o Valor Mil, que não deixa de ser um certo ranqueamento das empresas que mais faturam no país, as 1.000 maiores empresas do país. O Eduardo Oineg, que é o outro sócio, né, eu brinco que hoje ele é o sócio celebridade, né, porque é âncora do Jornal da Band, apresenta os debates políticos, tem um programa na rádio Band News FM, e ele foi, junto com o Alexandre Seco, mas o Eduardo Oineg, ele foi redator-chefe, ele foi diretor da Veja, dirigiu a revista Exame, o Alexandre Seco acompanhou, e o Alexandre Seco é jornalista e também advogado por formação, inclusive a gente brinca, fizemos campanha, ele tirou a OAB ali no meio da pandemia, ele nunca se interessou em tirar a OAB, e ele nunca advogou, né? Não é a carreira dele. Mas então são três profissionais que sempre foram muito ligados a Exame Melhores e Maiores, Valor Mil, e os rankings de uma forma geral, porque entendem que você ter referências para tomar decisão é muito importante. Faz 2 semanas mesmo, eu virei para minha mulher e falei, poxa, estou com vontade de comer um filé parmegiana. Ela falou, deixa eu ver aqui onde tem os melhores parmegianos de São Paulo. Aí botou lá no Google e vieram lá 15 restaurantes que são os melhores parmegianos de São Paulo. Por acaso, um deles perto da nossa casa, e fomos lá. A parmegiana dos caras é muito boa. Então, a gente partiu de uma referência. Existem outros restaurantes que servem parmegiana muito boa? Sim, sem dúvida, né? Tem milhares, mas enfim, a gente se baseou numa referência. Quando a gente compara, eu queria primeiro falar dos rankings internacionais. E não é comparação, nem se é melhor ou se é pior, não é nada disso. Mas a constatação que a gente tem dos rankings internacionais, quando a gente fala de Chambers and Partners, Latin Lawyers, Legal 500, Leaders League, enfim, são os rankings mais conhecidos pelo mercado, eles têm uma metodologia específica deles, nas quais, invariavelmente, eles pedem para o escritório enviar uma lista de 10, 12, 15 executivos de empresas que eles gostariam que fossem ouvidas. E eu costumo brincar, né? Poxa, eu vou passar de quem eu estou de bem com a vida, eu não vou passar com quem eu briguei na semana passada, perdi uma causa milionária, porque é capaz de falar mal de mim. E o fato é que você passa essa lista e essas pessoas é que serão entrevistadas a respeito daquele escritório. Ok. E ali você pode ter até uma informação mais qualitativa sobre aquele escritório, então você vai ter essa dosagem administrada lá. O nosso é um viés um pouco diferente. Ele tem um caráter, eu diria, de recall, top of mind, porque, primeiro assim,
a gente tem uma base de dados. Quem é essa base de dados? Foi construída ao longo da história da análise. Começou lá com aquelas 1.000 empresas do valor, e depois fomos agregando empresas que não estão no valor porque não tem balanço no Brasil, então são internacionais, não tem subsidiária no Brasil. E a gente, ao longo do tempo, foi colocando empresas que não necessariamente têm. Primeiro, assim, o nosso corte é 100 milhões de dólares líquido ano para que ela faça parte desse universo de pesquisa. Mas eu não posso desprezar uma empresa que fatura 100 milhões de reais, mas que faz parte de um grande grupo econômico. Então, a gente presume que ela tem governança, que ela tem todo um procedimento de contratação jurídica nos padrões da matriz, né, que tem lá as suas diretrizes. E com isso a gente foi trazendo setores econômicos diferentes. Hoje a gente escuta 40 setores econômicos diferentes, coisas que os outros rankings não escutam. Então, assim, agregamos esse ano as empresas de bet. Então, várias empresas, as principais bets do Brasil, foram procuradas para pesquisa. Agências de propaganda, elas não faturam tanto assim, mas elas têm uma regulação própria, ela tem SEMP, tem CONAR, tem uma série de entidades e organismos que giram em torno da publicidade e propaganda no Brasil. Você tem hospitais, que talvez não tenham faturamento nesse porto, mas a gente tem os principais players dos hospitais do país. Então, com isso, a gente tem lá 40 setores econômicos procurados na nossa pesquisa. E são 2.300 empresas. Para nós é um orgulho muito grande, em função do resultado da pesquisa, né, capitaneada pela Lígia Donatelli e pela Juliana Almeida, que a gente, o ano passado, dessas 2.300, entrevistou efetivamente 1.112 executivos. É o head da área jurídica. Então, assim, é um profissional que deu entrevista para a gente por telefone. Algumas são virtualmente feitas, como essa que nós estamos fazendo, mas eles ficam 1h05, em média, no telefone com o nosso entrevistador. E apontam quais são os escritórios dos advogados que eles mais admiram. Então, a pergunta é muito simples e feita da mesma forma até hoje. Me cite 3 escritórios e depois 3 advogados que você mais admira na especialidade ambiental, civil, tributário, trabalhista, digital. Então, ao longo dessa história da análise, nós começamos com 11 especialidades. No ano seguinte já veio penal, que nós não tínhamos incluído na primeira pesquisa. E depois, em 2018, nós agregamos algumas especialidades que estavam em um momento muito feliz. Então, agrário, digital, imobiliário, separamos previdenciário de trabalhista. Então, nós fizemos alguns movimentos e passaram a ser entrevistados 19 especialidades, né? Perguntadas 19 especialidades. Então, esse executivo, ao dar a entrevista, ele pode dizer, olha, eu admiro o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. O que eu faço? O primeiro nome eu dou peso 2, o segundo 1,5, o terceiro 1. Com isso, eu vou criando já um certo distanciamento de pontuação. E essas entrevistas são feitas ao longo de 2 meses e meio. Então, é uma equipe que nós temos aqui. A análise, as pessoas não têm essa noção, mas assim, tem mais de 50 profissionais aqui trabalhando, né? E dessa equipe, praticamente metade é da área de pesquisa, da redação, e essas pesquisas são feitas de meados de junho até a primeira semana de setembro. Então, nós estamos na reta final. A gente já tem, nesse momento, se não me engano, 900 entrevistas já realizadas com esses profissionais. E o nosso desafio no mínimo, passar de 1.000 e empatar o ano passado, são 1.112. E é um profissional que é muito ávido a nos atender. Então, ele tem um carinho muito, muito grande pelo trabalho da análise, entende o nosso trabalho e faz questão de participar, mesmo sabendo que ele vai ficar 1h05 com a gente no telefone. Ele não tem nenhuma obrigação de citar nomes, nem tampouco nas 19 áreas, nem também nas 3 posições. Se em ambiental ele não admirar ninguém, vai ficar em branco. Se em societário ele só admira um escritório, é só aquele que vai receber ponto. Então, você imagina que são 57 lacunas para escritório, 57 lacunas para advogado. E ele tem total liberdade de preencher quantas ele quiser. E isso é entrevista verbal. A gente não tem lista prévia,
Não tem assim, me manda, eu vou assinalar. Não, não, não. E eu diria assim, que de tantas entrevistas que a gente faz por ano, não tem duas ou três que a pessoa prefira mandar um e-mail com as informações, que ele já sabe o que ele quer, às vezes ele está sem tempo, mas ele já manda. Mas assim, todas eles fazem questão de dar entrevista por telefone. E isso É, tudo nesse top of mind que você fala. Então, ele tem que lembrar. exato, Então, é quem vem na cabeça dele naquele momento. Claro que ele já deve, principalmente quem já está exato, habituado a fazer o exato. trabalho, né? Ele já vem meio preparado. Fala, eu já tenho os meus favoritos ali, as pessoas que eu mais admiro, os escritórios que eu mais admiro. Mas é isso, né? É o que ele É lembra isso, para falar. é isso. Ninguém está dirigindo, não está dando nome de sugestão, nem nada disso, né? Uhum. Não, e é muito comum, já de muitos anos para cá, que eles se reúnam com as suas equipes, porque assim, muitas vezes a gente tem aquela visão, o head da área jurídica às vezes tem aquela visão, olha, o cara é a rainha da Inglaterra, agora o rei, né, da Inglaterra. Será que põe a mão na massa, não põe a mão na massa? Mas assim, o fato é que muitos desses heads sentam com a equipe previamente e falam, esse ano nós vamos admirar quem? Quais são os Aham. escritórios e advogados que estão se destacando no trabalho com o nosso grupo? Então, ele já vem uma lista prévia, porque, primeiro, a gente faz isso há 19 anos, agora é a 20ª pesquisa que eu faço. Ele já sabe o que eu vou perguntar. Ele só não sabe a sequência, porque a sequência é assim, para não cansar ninguém, começar no ambiental e terminar no tributário, a gente tem um sistema randômico que vai mudando a ordem, então ele não sabe qual é a próxima pergunta, de qual especialidade. Mas o fato é que ele hoje está muito mais preparado. A gente, quando solta o primeiro comunicado convidando para as entrevistas, esse profissional, assim, 300 deles já responde, dia tal hora, já me liga, já me vamos fazer, vamos acontecer. E ele se sente muito prestativo, porque ele está colaborando com um ranqueamento que vai servir para ele de subsídio na hora de contratação. Poxa, menos, embora eu reforce, né, o fato de você não estar na lista dos mais admirados não quer dizer que você não tem um bom trabalho nem nada. Apenas talvez você não tenha tido a sorte, porque tem um viés na nossa pesquisa, isso é fato. Na medida em que eu tenho 2.300 empresas e eu entrevistei 1.100, 1.200 ficaram sem nos atender. Se você tem uma dependência muito forte de dois daqueles clientes que não nos atenderam naquele ano, você correu o risco de ficar fora. Uhum. E tem uma particularidade, né? Como eu falei, a gente busca 40 setores econômicos, a gente tem 40 setores econômicos. Supondo que no setor farmacêutico eu tenha 100 empresas. Enquanto a nossa equipe não entrevistar 30% disso, ela não sossega. Ela entrevistou 30%, ela vai para o automobilístico que está atrasada. Ouviu 30%, ela vai para o outro. Então, ela fica girando os setores econômicos para que a gente tenha a melhor amostra possível por setor da economia. Há setores que temos 60% de sucesso, outros 70%, mas no mínimo 30% de cada setor a gente não sossega. Assim como a gente vem reparando, né, o crescimento natural dos mercados regionais, como a gente fala. Essa semana mesmo eu estive em Fortaleza com a Silvana para fazer uma apresentação da editora, né? Tivemos 50 escritórios lá, 50 profissionais participando com a gente. Ontem nós fomos para Belo Horizonte fazer a mesma apresentação, né? Quase 100 profissionais lá participando com a gente. Terça-feira estaremos na tua terra, em Curitiba. Uma pena que você não vai poder participar, mas enfim, para quem está assistindo essa live, já foi, tá, gente? Isso Já aqui, foi. nós estamos falando de 26 de agosto, já Agosto. foi, já foi. Vamos para Curitiba, depois Campinas. Então a gente começou a fazer um trabalho de aproximação regional e explicar o nosso trabalho, desmistificar o nosso trabalho. E com isso a gente foi percebendo que a advocacia no Brasil foi ficando pequena. Os nomes de escritórios regionais ou sediados fora do eixo Rio-São Paulo foi crescendo muito naturalmente. Por que isso? Bom, primeiro, o entrevistado, a gente também, dentro desse critério científico que a gente brinca aqui, que a gente chama, né? Se eu tenho 100 empresas sediadas na Bahia, enquanto eu não ouvir 30% das empresas da Bahia, eu também não sossego na Bahia. Então, esse nosso giro é levado muito a sério. Então, são vários objetivos que a gente tem, que a gente não entende isso nos outros rankings.
não fazem dessa forma. Eles vão ouvir quem eles querem, quem o escritório quer que ouça. Está tudo certo. Mas é importante entender o nosso procedimento. Então a gente vai caminhando, né? Às vezes, e eu brinco que a fila anda. Eu vou entrevistando, chega uma hora que fecha. Tem que fechar a revista, tem que fechar a publicação. Então, poxa, agora que eu queria dar entrevista, olha, chegou cedo para o ano que vem. Então vamos marcar mais cedo, ficar atento aos nossos chamados e tudo mais. E quando a gente percebeu, o Brasil começou a ficar pequeno, assim, é lógico que a gente começa pelo eixo Rio-São Paulo e vai entrando numa espiral e crescendo pelo país. Porque, por algum tempo, as pessoas de Goiás, mas quem é a análise? Quem são vocês? Eu não vou dar entrevista, não vou falar com qualquer um, seja lá o que for. Então, assim, aos poucos, eles foram entendendo, aí começam a ver a revista que a gente publica, o perfil dele. Poxa, ou publicaria, poxa, eu vi a revista aqui, tem um monte de conhecido meu, e por que eu não estou? Olha, porque você não respondeu a nossa pesquisa, não atualizou seus dados. Não. Então, a gente começou a ter um interesse maior pipocando pelo Brasil, e é claro que com o crescimento de redes sociais, isso ficou muito mais fácil, e com isso, não vou dizer que é regra, mas é muito natural que uma empresa sediada em Goiás tenha escritórios estabelecidos em Goiás ou região centro-oeste que dão atendimento àquela empresa por alguma razão. E aí esses nomes foram surgindo também. E a empresa tem a pesquisa tem essa característica. Ela não pergunta qual é o escritório com o qual você trabalha que você mais admira. Eu posso não poder trabalhar com aquele escritório por conta de um policy internacional, mas eu admiro aquele profissional. E, invariavelmente, eu reforço que a admiração ela parte do advogado. É muito mais fácil, assim, eu admiro a Lara Selling, por consequência, a empresa que ela representa, o escritório que ela representa. E dificilmente hoje a gente tem aquelas admirações pela placa. Ah, eu admiro o escritório X porque ele, enfim, não. Isso não acontece mais. E foi uma coisa que, quando a gente vai na nossa origem, né, a gente tem uma publicação lá, também feita no começo de 2006, que foi o Análise Justiça. O Análise Justiça foi até uma parceria com o Mário Chaer, que tem uma entrada muito boa nos tribunais, e a gente avaliou o seguinte, a gente mapeou, entrevistando profissionais do direito, quais teriam sido as principais decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça num dado espaço de tempo. E publicamos 250 decisões, e o que nós fizemos foi analisar essa decisão, qual é o impacto daquela decisão na economia, nos negócios, naquele setor econômico, enfim, para o país. E isso repercutiu muito bem. Só que não dá para fazer isso todo ano, né? Não é sempre que você tem grandes decisões sendo tomadas aí pelo Supremo e pelo Superior. Então, mas o que nos chamou a atenção naquele momento é que o mercado ele era muito, digamos, viciado nos mesmos 10, 12, 15 escritórios de advocacia que são os quatrocentões de outrora. Tem a sua importância, continuam líderes nos nossos rankings, mas o mercado, as pessoas, eu costumo brincar, se você passasse na Avenida Paulista, perguntasse para qualquer um, você conhece algum escritório de advocacia? Certamente ia falar o nome de um desses 10 ou 15 escritórios, sem que trabalhasse com direito. E a gente falou, poxa, o mercado não é só isso. Então vamos entrevistar, foi aí que a brincadeira começou, vamos entrevistar aqueles caras do Valor Mil para ver quem é que eles admiram. E admiração foi uma palavra aberta que nós encontramos, mas tem um fundo de respeito, de entendimento de um bom trabalho por trás disso. E com isso, hoje a gente publicou ano passado 1.150 escritórios no Análise de Advocacia, mas nós tivemos 1.987 escritórios indicados, pelo menos uma vez. E nem todos entraram no ranking por conta das notas de corte. E as nossas notas de corte ela tem um processo estatístico. Quando fecha lá a pesquisa, você separa primeiro full service, abrangente e especializado, porque são advocacias um pouco diferentes, coloca do maior pontuador para o menor pontuador, joga a fórmula estatística que separa por quadrantes. Então você tem lá aquele bloco que a gente publica como banda 1, está muito próximo entre si na pontuação. O bloco 2 está muito próximo entre si na pontuação. Tanto que nos blocos a gente põe em ordem alfabética, para não ter um ranking direto ali. E esse é o formato que a gente apresenta para o mercado, dessa forma, separada.
uma coisa que vale esclarecer com relação ao ranking, né? O voto ele é dado nas especialidades. Poxa, mas você tem um ranking de setores econômicos. Eu vou ouvir 40 setores econômicos. Então, a origem do voto, aqueles escritórios que mais pontuaram, seja em ambiental, civil, trabalhista, tributário, naquele setor farmacêutico, vão aparecer com relevância naquele setor farmacêutico, porque o voto saiu dali. Então, existem até mecanismos que a gente distingue. Quanto mais eleitores, né, a gente chama de eleitor e voto, quanto mais eleitores você tiver daquele mesmo setor econômico, ele multiplica os teus pontos pela quantidade de eleitor. Então, às vezes você tem 10 pontos, mas você tem 4 eleitores que foram responsáveis pelos 10 pontos, ele multiplica, você vai para 40 pontos naquele setor. Então, você ganha relevância naquele setor econômico. Então, tudo que a gente faz tem metodologia e critério. Eu convido a todos a entrar no análise.com, vai lá em publicações, entra no análise de advocacia e tem lá, conheça a nossa metodologia e critérios. Eu falo Perfeito. muito, né, Lara? Eu achei muito legal essa coisa do 30%, porque é isso, né? Quem trabalha com estatística, você tem que ter uma amostragem minimamente segura, né? E 10% talvez fosse frágil demais, né? Sem dúvida. Frágil demais. Então, 30% você está falando de quase um terço do mercado, de um determinado mercado, e isso faz toda a diferença. E os regionais, eu acho que foi assim uma maravilhosa sacada, porque é isso, né? Esses escritórios que a gente tem mais nos ouvidos, porque já bateram muita marca, porque falam muito desses escritórios. Às vezes você nem sabe por que que você está falando que você gosta, mas é que você já ouviu tanto que parece que só tem aquele, né? E quando, na verdade, quanto mais a gente viaja para os interiores aí, tem escritórios de muitíssima qualidade espalhados no Brasil, né? E as empresas que estão ali talvez não estejam dentro do limite de faturamento, ou o mínimo de faturamento alvo, né? Mas não deixam de ser empresas importantes para suas regiões, para suas economias, né? Então é. Já que você tocou nesse assunto, né, a gente vai reforçar a partir da próxima semana. A gente tem na nossa base hoje, Lara, 9.500 escritórios de advocacia empresarial. Não é foco da análise editorial a advocacia pessoa física, aquela que atende divórcio, coisas desse sentido. Não. Nosso negócio é a advocacia empresarial, seja em que nível for. Eu posso atender uma empresa média, uma empresa pequena, uma empresa grande, mas o meu foco é empresarial. Então, tá. Na base, temos 9.500. Podem ter outros tantos por aí que não estão na nossa base. Então, convido a também acessar análise.com, tem uma abinha do lado direito lá, escrito Diretório Nacional da Advocacia. Clica ali e procura o seu escritório. Se não tiver, faz contato com a gente, que a gente cadastra com todo prazer, gratuitamente, o escritório. Porque o nosso interesse é ter a maior base possível. E dentro desse processo de aproximação com os mercados regionais, a gente está buscando que eles nos ajudem a construir essa base, a ampliar essa base. Porque eu tenho 2.300 empresas de grande porte, que são essas com faturamento acima do 100 milhões de dólares, que fazem parte do universo de pesquisa, mas eu tenho outras 2.700 de médio porte. Mas eu quero ampliar isso. Por quê? De repente você tem uma grande rede de supermercado na Paraíba e está no nosso radar nacional, mas ela é fundamental para a advocacia regional. Então eu preciso saber disso, eu quero saber disso. E eu posso trabalhar a partir daí ou pesquisas ou enquetes. A gente quer estabelecer muitas enquetes no futuro. E a enquete, ela só não tem o mesmo rigor científico que a gente quer dar para a nossa pesquisa nacional. Então, eu posso pesquisar as empresas de médio porte da Paraíba e perguntar qual é o escritório que você mais admira. E outros nomes vão surgir, porque, de repente, esses caras são extremamente importantes naquela economia regional, naquela economia estadual, e a gente não está prestando atenção neles. Então, a gente quer essa aproximação, essas viagens que a gente deu início agora, retomam um projeto que aconteceu antes da pandemia, depois a gente se atrapalhou um pouco para isso, mas a gente quer visitar as principais capitais do Brasil e depois outras cidades, né, para que a gente possa estimular o mercado a nos mandar essas informações, né? Então, esse é um trabalho que, para nós, está recomeçando e a gente quer ampliar a nossa base com essa turma aí de middle market. Não, fantástico. Ainda mais que o nosso país é um continente, né?
Então, Sim, assim, entender vários Brasis aí, a gente poder realmente dar a César o que é de César, né? Senão parece que é aquela coisa assim, ah, mas eu sou um escritório aqui, eu estou no Amazonas, atendendo Zona Franca, e são empresas ali que às vezes não estão dentro dessa. Mas eu existo, eu estou aqui, eu sou verdade. importante eu sou um player aqui regional, né, da minha cidade, do meu estado. Então, você dar essa luz é realmente assim, uma valorização da advocacia, da boa advocacia, porque a gente está falando de, com certeza, eu não sei se você estabelece alguns critérios com esses jurídicos que você, ou se é só admiração mesmo, ou se tem uma conversa maior em termos de como que eu vou fazer essa avaliação, né? Porque entram vários critérios. Eu até me lembro que uma das publicações da análise, uns anos atrás, tinha uma matéria no início falando de critérios, o que faria um departamento jurídico deixar de querer um parceiro, quais são os erros cometidos ali, né? Então, isso tudo é coletado, né? Informação importante. Sim, a bem da verdade, né, essa 1h05 em média que a gente fica com esse profissional na linha, não é só para ele citar a admiração. 80% dessa turma, eu brinco que engata a segunda nessa pesquisa um pouco mais aprofundada, que serve de subsídio não só para essas páginas do próprio Anuário Análise e Advocacia, como também ilustra muitas matérias que a gente publica no site análise.com. Né? O site hoje conta com 267 mil visualizações, né, acessos mensais por mais de 45 mil profissionais diferentes, assim como eu tenho a parte comercial nossa, que é o DNA, o Diretório Nacional, a gente tem lá 53 mil buscas mensais por escritório, feitas por 15 mil profissionais todo mês que entram lá para buscar, e muito é fruto dessa parte da pesquisa que o ano passado apontou, né, que 38% romperam com algum escritório no ano anterior e 25% estava considerando romper nesse ano. Então, assim, aonde esse cara vai procurar um novo parceiro? Claro, tem indicações, tem uma série de ferramentas possíveis, mas na nossa plataforma que você busca por filtros como qual especialidade você quer, setor econômico, poxa, eu quero um escritório tributário em Aracaju, especializado no setor de energia, enfim, os nossos sistemas de filtro vão entregar para você a melhor opção nesse sentido, vão entregar vários nomes de escritórios que se posicionam dessa forma. Então, a gente vem contribuindo também dessa forma em função das pesquisas que a gente faz na publicação. E vai, tá bom, rompeu, mas qual foi o motivo que te fez romper? O que mais te incomoda no atendimento dos escritórios? Como é que você está vendo o futuro? Enfim, tem uma série de perguntas que a gente faz também nessa entrevista, né, que faz com que o tempo aumente também, né? Não, e isso é ouro em pó para quem está ouvindo, né? Porque esse advogado que a gente falou lá no começo, que hoje está muito mais maduro em relação à sua advocacia, você pega uma informação dessa e fala assim: meu escritório não pode errar nisso daqui. Então, pera lá, vamos fazer um trabalho de melhoria interna, de fazer o nosso dever de casa, para não cair aqui, porque eu já estou percebendo que isso aqui o mercado está de olho. Então, a gente não pode correr esse risco, né? Então acaba sendo um ganha-ganha sem fim. O departamento jurídico ganha, o escritório ganha, o sócio ganha, o mercado regional ganha. Então, assim, é muito bacana, né? Essa edição 20 anos, ela sai quando? Já tem data? Porque vocês estão terminando agora as pesquisas, né? Quando que a gente vai poder pegar na análise 20 Olha, anos? então, as nossas publicações, no caso da análise da advocacia, elas saem em novembro. A gente tem uma data prevista na primeira quinzena de novembro, mas eu vou tentar pleitear um pouquinho mais, eu vou tentar pleitear que saia na segunda quinzena, por uma razão. O fato dessa edição de 20 anos ser uma edição especial, a gente está preparando uma série de novidades, né? Inclusive, assim, convidando escritórios que foram admirados nas Nossa, 20 edições. Né? Nós temos um grupo específico de escritórios que todos os anos saiu como maior admirado. Nós temos concurso. Exato. Nós temos escritórios que aí a gente, vamos dizer assim, abriu uma brecha na lei, né? A interpretação nossa foi diferente, que é a seguinte: poxa, só podem ser admirados nos 20 anos da análise aquele que já existia 20 anos atrás, 21, Aham. 22 anos.
E aquele que foi fundado 10 anos atrás, mas nos 10 anos que ele existe, ele foi admirado. Então, ele também estará na próxima publicação, também será referência. É o escritório admirado por toda a sua vida, né? Então, todo o tempo que ele existiu, ele foi admirado. Então, ele também tem uma categoria diferente dentro dessa nossa publicação. Então, a gente vai ter um trabalho bastante árduo aí de fechamento e fechamento comercial, porque é fundamental que as pessoas entendam o seguinte: não há nenhuma mistura entre comercial e pesquisa, redação, qualquer outra área da redação. Só que o que nos mantém vivo é o apoio publicitário dos escritórios. São os escritórios que, sendo admirados ou não, querem construir sua marca, querem melhorar sua exposição perante o mercado, né? O próprio Análise Executivos, que é lançado num evento em São Paulo anualmente, ele conta com um grupo de patrocinadores, que a gente chama de cotista, que podem ir ao evento. O evento desse ano contou com 450 pessoas lá dentro, 400 executivos de grandes empresas que estiveram lá. Para você ter uma ideia do nível de adesão, Lara, dos 140 premiados esse ano, entre jurídicos, financeiros e compliance, 120 estavam lá pessoalmente para receber o seu troféu. 12 mandaram representantes, só 8 não puderam ir, que a gente mandou o troféu depois para ele. Então, assim, o nível de prestígio que esse cara tem em relação ao nosso trabalho é muito grande, né? A gente também se orgulha de, quando veio a pandemia e a gente lançou essa revista, e os patrocinadores falaram: meu Deus, mas não vai ter evento, não vai ter evento. Por 2 anos não tivemos. Continuaram patrocinando a revista e para quase 80% desses profissionais executivos, nós entregamos na residência dele a revista. Qual é o executivo desse que passa o endereço pessoal dele para alguém? Nós tivemos o privilégio de ter o endereço residencial e muitos deles ainda recebem as revistas para o seu endereço residencial, porque, poxa, vai daí que me roubam a revista e não chega na minha mão. Então, a gente tem uma ligação muito forte com esse profissional, daí aquela percepção de que eles se tornaram uma referência dentro das empresas nas quais trabalha, que lá no começo da análise não era bem assim. Então, eles entendem isso. E aí, a gente fica até um pouco frustrado, se me desculpa aqui o momento desabafo, né? Mas a gente fez uma enquete, eu não vou trabalhar os números aqui, embora eu esteja com eles dos lados, mas para você ter uma noção. A gente fez uma enquete com profissionais de marketing de escritórios no ano passado, em setembro, e essa enquete apontou que eles enxergam mais algumas publicações estrangeiras do que a análise. Quando a gente vai fazer a mesma pergunta para os sócios dos escritórios, tem uma inversão. Eles nos enxergam mais do que os outros internacionais. E eu não me conformei. Eu aproveitei a Fenaló e fui lá conversar com vários deles. E eu entendi o seguinte: os rankings internacionais exigem submissões, nas quais, você sabe disso, perde-se muito tempo fazendo submissão, faz em inglês, manda para os caras, tem que ser um negócio denso, tem que ser uma coisa assim. Então, eu fui apurar que 70% a 80% do tempo de trabalho desse profissional é fazendo submissão para ranking internacional. Então, o trabalho dele depende disso. Se ele não tiver esse trabalho, não tem salário, não tem emprego. Aí eu brinquei até numa reunião, falei: poxa, então eu vou começar a exigir submissão de vocês para vocês prestarem atenção na gente. Mas quando eu tive essa conversa, eu fui ouvir o head jurídico. E eu tive 150 heads jurídicos que nos deram a resposta seguinte: numa pesquisa muito semelhante, os nossos anuários têm o dobro de interesse dos heads jurídicos em detrimento das publicações internacionais. Então, aqueles que estão aficionados por publicações internacionais, ou é porque tem uma necessidade de fato de se relacionar com as matrizes lá fora, pela multinacional, garantir para o diretor nacional que ele está numa publicação internacional, coisa do gênero, mas o head jurídico das empresas atuantes aqui no Brasil prestam o dobro de atenção na gente do que as demais publicações. E aí, quando você vai nesses principais escritórios, eles acabam muitas vezes nem atendendo a gente para tomar um café, né? E a gente está percebendo que a gente promove o crescimento de tantos outros escritórios que vão se tornando relevantes ao longo do tempo. Então, para nós muita satisfação que a gente vê muita gente boa, muita gente crescendo nos nossos rankings.
Não, e uma coisa assim, né? Confiança, Alexandre, é uma conquista que ela é de um valor incalculável, porque você ter a confiança dos jurídicos, desses heads, né? Então, assim, ele sabe como é feita a pesquisa, sabe que não tem dedo mais ou menos, é um jeito só de fazer a abordagem, é um jeito só de fazer a pergunta, não tem como falar, será que eu posso indicar uma empresa e aí você me fala. Não é assim que funciona, né? Então, isso vai Exato. dando para as pessoas um chão firme para pisar, né? Porque é isso. Quem contrata, ele quer saber que ali não tem uma fake news, né? Não é uma. Eu botei um nome Uhum. bonitinho ali. Não, teve gente que falou e a gente entrevistou pelo menos 30% do segmento aqui, e isso aqui é uma amostragem real, né? Então, assim, eu quero te dar os parabéns para todo mundo, né? Os sócios da análise, e espero poder pegar nessa análise 20 anos aí em breve. Então, assim, para quem está ouvindo, acessar o site é o melhor caminho para conhecer tudo a respeito da publicação, né? E de tudo que vocês fazem. Então, Sem dúvida. análise.com, é isso, né? Na Contom você tem acesso a várias informações ali, contato. Façam contato com a gente tem uma equipe aqui de 18 profissionais na área de atendimento, né, de relacionamento com o cliente. Para você ter uma ideia, a gente está com 18 pessoas na área comercial, né, na área de relacionamento, e a gente não consegue falar com mais de 1.600 escritórios por ano. Não consegue falar. Então, não dá conta. Mas eu também Graças não a consigo Deus, vamos ter que ter aumentar essa 90 equipe pessoas. aí. Tem que aumentar a equipe. É isso aí, muito bom, Alexandre. Olha, eu primeiro quero te agradecer pela generosidade do teu tempo aqui comigo e a gente trazendo para o nosso mercado, né? Mais informação, porque é, o ranking ele é necessário, ele é importante, ele posiciona o escritório de uma maneira muito profissional e vocês fazem isso com uma maestria incrível. Então, assim, eu estou muito feliz da gente poder bater esse papo. Tinha coisas que eu não sabia. Eu fico, né, desde que a gente conversou, enfim, essas semanas, eu falei assim, me explica melhor. Às vezes as pessoas me perguntam e eu não tenho as respostas, né? Então, aqui estão todas as respostas para quem está ouvindo a gente e é um escritório empresarial aí na sua cidade, aí na sua região. Se coloque dentro do radar, né? E aí é isso, Olha, né? Lara, e assim, a oportunidade é incrível. É, como você me falou que essa entrevista deve ir ao ar lá para outubro, eu já me sinto confortável de dizer o seguinte: a Lara é uma das nossas juradas do prêmio Análise DNA mais Penaló, né? Só não vai veicular essa live antes, hein? Esse podcast antes. Para vocês terem uma ideia, é a quarta edição do prêmio. Nós começamos essa parceria com a Fenaló, com a Maju, né? E eu tive o prazer, o privilégio de ser o coordenador desse prêmio. Uma das coisas que são imutáveis, imexíveis, como dizia um certo ministro lá atrás, todos os cases que são inscritos por escritórios de advocacia e agora pela primeira edição por empresas, por departamentos jurídicos, a gente vai lá e oculta o nome do escritório, oculta o nome da empresa, oculta toda e qualquer referência que possa fazer com que os jurados identifiquem aquela empresa ou aquele escritório. Por que isso? A gente tem uma característica desses prêmios se tornar democrático. Ou seja, o que vale é a história que está ali contada e não a placa que está por trás daquela história. Então, com isso, a gente pede ao escritório, pede à empresa, dizendo são 5 categorias para o escritório, 2 para empresas. Qual era o problema que você tinha ou melhoria que você buscava alcançar? Quais são as ferramentas que você utilizou? Como é que você fez uso dessas ferramentas e qual o resultado que você teve? E essa história bem contada é bem avaliada pelos jurados e recebem notas e lá pelas tantas a gente publica, né, os cases premiados e o nosso objetivo é que eles sirvam de inspiração para o mercado. Então, para o nosso deleite, primeiro, eu sempre tenho medo danado de que em algum ano vai dar uma barrigada. Não, cada ano ele vai crescendo. Nós começamos lá atrás com cento e poucas inscrições
E o ano passado foram 383. Eu falei, agora esse ano cai. Não, foram 450 inscrições, mesmo reduzindo um mês no tempo de inscrição. Enfim, tem trabalho para dedéu para os jurados, né, que são 30 profissionais do nível da Sara, da Lara Sela. Então, assim, são profissionais extremamente conceituados, gabaritados, referência em cada atuação. Então, tem profissionais de tecnologia julgando a categoria tecnologia, tem profissionais que enveredaram por inteligência artificial, julgando cases dessa vez, né? E é um prêmio democrático. Então, a gente fez questão de ocultar para que fossem julgados e só no final é que as pessoas vão tomar conhecimento qual era o escritório. E o ano passado, nós tivemos escritórios ali entre os 3 primeiros colocados de cada categoria, de São Luís do Maranhão, de Vitória do Espírito Santo, de Natal, de Bauru, enfim, de outras cidades que não as capitais necessariamente, ou principalmente eixo Rio-São Paulo. Então, para nós é muito importante esse tipo de movimentação que a gente cria no mercado, da melhor forma possível, da forma mais isenta possível. Fantástico, eu acho que é isso. Quando a gente discute ideias, né, sem importar qual é o carimbo, a etiqueta dessa ideia, você dá um recurso de poder para quem às vezes está lá no interior e fala assim, gente, eu nunca vou ser enxergado, né? Eu nunca, ninguém vai me ver aqui, porque eu estou realmente lá, como você falou, eu estou em São Luís do Maranhão, eu estou em Florianópolis, eu não estou no Rio, não estou em São Paulo, eu não sou um grande nome, né? Mas é bem isso, é quando você foca nas ideias. O valor que isso tem não tem preço, né? Porque Claro. realmente é porque houve um reconhecimento da qualidade, né? Então isso é muito legal. Nossa, feliz demais de ser sua jurada. Estou tendo um trabalho imenso para poder, né, avaliar todos os casos. Tem casos interessantíssimos, mas é isso. É assim que a gente vai melhorando o mercado jurídico, melhorando a qualidade, né, das entregas dos escritórios, porque no final das contas é a sociedade que ganha, né? É o cliente que ganha, é aquilo que é feito para, né? Muito bom, Alexandre. Eu quero te agradecer mais uma vez. Assim, que conversa boa, não vi passar. Estou muito feliz de poder estar, enfim, estarmos juntos aí em várias possibilidades. E tenha essa casa aqui, sempre que você fala assim, olha, lançamos uma coisa nova, vamos falar sobre, me chama, a gente abre um outro papo de sócios aqui, porque é isso. Isso vai para essa minha turma de advogados e advogadas espalhadas pelo Brasil. Muito obrigada mesmo. Combinado. Para mim foi um prazer imenso. Eu estava preocupado, o que eu tenho para falar, meu Deus do céu? E olha, já passou mais de uma hora e eu não paro de falar aqui. Então, um papo muito gostoso, Lara. Parabéns pelo teu podcast, parabéns pela tua iniciativa, pelo teu trabalho também, como sempre com a gente, com a análise comigo. Isso aí, um grande abraço para você, para toda a turma da análise e a gente se vê em breve, com toda certeza. Combinado, obrigado. Uma conversa extremamente importante, principalmente para que a gente conheça com um pouco mais de profundidade o como é feito, né? O como é construído um ranking como análise, especialmente como é construído o ranking da análise. Então já fica aí a sugestão do Alexandre, entra no site análise.com, explora bem. Se você é advogado empresarial, faz o teu cadastro ali, entre em contato com ele se você é de uma região, enfim, fora do eixo Rio-São Paulo, porque é isso, a gente precisa colocar no radar escritórios de advocacia que estão fazendo a diferença nos seus estados, nas suas regiões. E eu não posso deixar de terminar dizendo para você se inscrever no podcast Áudio Legal. Então já encaminha para um colega advogado, para uma colega advogada. Se você quiser trazer seus comentários, impressões sobre sociedade de advogados, sobre a vida de sócio, sobre esse papo que a gente teve hoje, ficaremos muito felizes em te ouvir. E eu te convido também a nos seguir nas redes sociais. Então é só pesquisar os nossos nomes do Alexandre Raciscas e o meu no LinkedIn e no Instagram. No próximo episódio, conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então é isso, nos vemos no próximo e até lá.